Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e hoje vamos falar de uma das séries mais amadas aí dos últimos anos. Comenta aí se você é fã de The Last of Us, deve ser, porque está aqui pra ver esse resumão. Vocês sabem que The Last of Us é uma adaptação do jogo de PlayStation e é protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico. Quem nunca, né? A primeira temporada saiu já faz 2 anos e a segunda lança agora dia 13 de abril. Vão ser 7 episódios, 2 a menos que na primeira temporada, e vai estrear todo domingo no streaming, né, na Max e na TV da HBO. Então vamos lá, vamos relembrar tudo o que aconteceu. Não esquece aí de seguir o canal que me ajuda muito e compartilha o vídeo com seus amigos fãs da série também. A gente começa num talk show em 1968. 2 epidemiologistas conversam sobre uma possível pandemia causada por fungos. Os fungos até então não têm como sobreviver no corpo humano por causa da temperatura. Mas e se a temperatura da Terra aumentasse? Aquecimento global, hello, né? E aí sim, o fungo teria que evoluir, se adaptar para poder usar os humanos como hospedeiros e tal, o que causaria danos cerebrais. E não é que isso acontece, senão não tinha série, né? Então, décadas depois, em 2003, ocorre um surto de saúde lá em Jakarta, na Indonésia, e tudo começa numa fábrica de farinha e grãos. Uma mutação de fungos Cordyceps começa a infectar pessoas e transformá-las, tipo, em zumbis, e quando alguém é mordido, é infectado também. O zumbi clássico, né? E aí a farinha é mandada para o mundo todo e quem come é infectado. Então, assim, é tudo muito rápido, em questão de poucos dias, na escala global e tal. O Joel Miller vive com a sua filha Sarah, em Austin, lá no Texas, e trabalha com o seu irmão Tommy numa construção. No dia de aniversário de 36 anos do Joel, é bem quando acontece o surto. Os vizinhos deles são infectados e os atacam, e aí o Joel, a Sarah e o Tommy fogem. Eles sofrem um acidente de carro e a Sarah fica com o tornozelo machucado, então o Joel começa a carregá-la. E aí eles topam com um soldado que vê o ferimento da Sarah e é instruído pelos superiores a matá-los, porque o cara acha que eles são infectados. O Joel desvia, mas a Sarah é baleada no abdômen. E aí o Tommy mata o soldado, mas já é tarde demais e a Sarah acaba morrendo ali nos braços do pai. Aí, 20 anos se passam agora em 2023 e a humanidade foi dizimada por essa pandemia dos fungos, que ficou conhecida como infecção cerebral do Cordyceps. E as poucas áreas urbanas habitáveis são as zonas de quarentena controladas pela FEDRA, Agência Federal de Resposta a Desastres. Então, eles são meio que o que sobrou do governo, dos militares ali dos Estados Unidos, eles mandam em tudo e são bem autoritários. Por outro lado, existem os vagalumes, uma milícia que é anti-FEDRA, né? Que quer acabar com a ocupação militar nas zonas de quarentena e restabelecer uma sociedade. Agora o Joe está com seus 56 anos, ele vive numa dessas zonas em Boston, enquanto o Tommy, o irmão dele, foi para Wyoming. O Tommy fazia parte dos vagalumes, mas se decepcionou e acabou saindo do grupo. O Joe tem uma amiga chamada Tess e eles vendem itens contrabandeados para sobreviver, inclusive vendem drogas para um soldado da FEDRA. O Joe consegue um caminhão para sair dali e ir atrás do seu irmão em Wyoming, porque o cara nunca mais mandou notícias. Só que o Joe e a Tess acabam topando com a Marlene, líder dos vagalumes, que oferece uma missão para eles. Ela tem mantido como prisioneira uma menina de 14 anos chamada Ellie e quer que eles levem ela para uma outra base dos vagalumes lá no Capitólio Estadual. Em troca, os vagalumes dão armas e suprimentos para eles e eles falam, beleza. O Joe, Tess e Ellie derrotam um guarda e conseguem sair lá da zona. E aí eles descobrem o motivo da Ellie ser tão valiosa. Ela é imune ao vírus. Gente, ela foi mordida semanas antes e não foi infectada. A Ellie conta que os vagalumes vão levá-la para uma base no oeste, onde ela vai ser estudada para criarem uma cura para o vírus, por isso que ela é super importante. E a Tess explica que os fungos têm uma certa conexão. Um infectado em um local pode mandar um sinal para outros a quilômetros de distância. Eles também conseguem sentir humanos não infectados e ir atrás deles. O trio então segue sua jornada e corta caminho por um museu onde são atacados por 2 clickers, uma variação de infectados mais avançados, assim, eles não têm mais visão, mas a audição é super aguçada. E aí no meio do negócio a Ellie é mordida, mas se cura depois, provando que ela é imune de verdade. Eles chegam no Capitólio, mas os vagalumes estão mortos, eles foram infectados. A Tess revela que foi mordida também e pede pro Joe prosseguir na missão com a Ellie, levar ela até a base lá do oeste para desenvolverem a cura. E a Tess explode o prédio, matando dezenas de infectados e morrendo junto. Foi muito triste essa cena, gente, eu fiquei mal. O Joe decide levar a Ellie para ver um par de antigos amigos dele, Bill e Frank.
E a gente tem aquele episódio lindo, né, de flashback, contando a história deles e tal. Quando o apocalipse começou, o Bill construiu toda uma estrutura pra continuar vivendo em casa, colocou uma cerca, armadilhas e tal. E ele conheceu o Frank quando ele apareceu lá pedindo comida. Aí os dois se gostaram, viraram um casal e ficaram vivendo em paz por anos. E o Joe e a Tess visitavam eles e tal. Aí, anos depois, o Frank desenvolveu uma doença degenerativa que impedia a locomoção dele. E aí ele pediu pro Bill deixá-lo morrer. Os dois se casaram, tomaram doses excessivas de um remédio e tal, e morreram juntos. E aí a gente volta pro presente, quando o Joe e a Ellie chegam na casa deles, né? E o casal tá ali morto já tem algumas semanas. Eles pegam mantimentos e a picape e decidem ir pra Wyoming procurar o Tommy pra ajudar ele, né, a levar a Ellie pros vagalumes. Aí Joe e a Ellie passam por Kansas e são emboscados por bandidos, mas conseguem fugir. Eles descobrem que a cidade foi tomada por uma milícia e a líder deles, a Kathleen, tá procurando por um cara chamado Henry. Ela acha que o Joe e a Ellie têm algo a ver com esse cara e manda os seus homens atrás deles. Eles se escondem em um prédio e conhecem o tal Henry, que tá fugindo com seu irmão Sam. O Sam tem leucemia e o Henry entregou o irmão da Kathleen pra Phaedra em troca de remédios. O irmão da Kathleen foi morto e ela tem perseguido o Henry desde então como vingança. Aí o Joe e a Ellie se unem com o Henry e o Sam pra fugirem da cidade, mas acabam topando com um bloater, um tipo mais raro e perigoso de infectado que já foi tão consumido pelo fungo que tá assim há anos ali, já tá quase com uma armadura, tipo, muito forte. O grupo da Kathleen é morto e nossos protagonistas fogem, mas o Sam é mordido. Eles se refugiam num hotel e a Ellie põe um pouco de sangue dela na ferida do Sam. Vai que, mas não funciona assim, gente. Na manhã seguinte, a infecção avança e ele ataca a Ellie. E aí o Henry o mata e depois, né, com muita tristeza, acaba tirando a própria vida. Meses se passam, o Joe e a Ellie chegam em Wyoming, onde eles encontram o Tommy e sua esposa Maria, que tá grávida. Eles construíram uma comunidade protegida que tá lá conseguindo sobreviver. O Joe tem tido ataques de pânico e pede pro Tommy levar a Ellie até os vagalumes ao invés dele, porque ele acha que não vai conseguir protegê-la, porque, né, meu filho já passou por muita coisa. Só que a Ellie se sente abandonada ao descobrir isso, aí eles brigam e tal, mas no fim o Joe deixa ela escolher se quer ir com ele ou com o Tommy e ela escolhe continuar com o Joe. Eles descobrem que os vagalumes foram para um hospital em Lake City, em Utah, e mudam a rota pra lá, mas são atacados por saqueadores. O Joe mata um deles, mas é esfaqueado. A Ellie leva o Joe pra uma casa abandonada, tenta cuidar dele, e aí rola uma pausa dramática ali pra gente ter um flashback, que eu amo, né? Então, a gente vai pro passado da Ellie antes de conhecê-lo. Ela foi criada na escola militar da Phaedra, em Boston. Ela não era feliz lá, e a única pessoa que ela gostava era sua melhor amiga Riley. A Riley tava sumida há algumas semanas porque fugiu da escola e se juntou aos vagalumes. E uma noite ela apareceu no quarto da Ellie e a levou pra uma noite de diversão lá num shopping abandonado. Elas foram no carrossel, no fliperama e tal, mas a Ellie ficou brava quando descobriu que a Riley ia se mudar com os vagalumes pra Atlanta, era uma despedida, né? Elas dançaram, meio que se reconciliaram e se beijaram, babado. Mas aí, né, quando a gente tá assim, é high-low, né? Tipo, você tá super feliz, aí apareceu um infectado, mordeu as duas e elas decidiram esperar pela morte juntas. Mas a gente sabe que a Ellie, né, se recuperou da ferida e descobriu que era imune. Já a Riley realmente foi infectada. E aí, pouco depois, a Ellie foi parar na mão dos vagalumes. E aí a gente chega nesse ponto onde a série começou. No presente, a Ellie tá cuidando do Joe e sai pra procurar comida. Ela conhece um cara chamado David, que é super religioso e líder de um grupo de sobreviventes. Ela faz uma troca e dá metade do cervo que matou e ele dá penicilina pra ela. Mas a Ellie descobre que o cara que o Joe matou quando foi esfaqueado era do grupo desse aí, do David. Então o David tá querendo se vingar. A Ellie pega a penicilina e foge. Ela usa no Joe e deixa ele com uma faca lá pra ele se defender, se for necessário. Aí ela é capturada pelo grupo e fica presa numa jaula no acampamento deles. O David revela que tem alimentado seus seguidores com carne humana dos outros membros que morreram, mas a maioria não sabe. O David e o seu capanga se preparam para matar a Ellie e usar a carne dela. Só que ela consegue matar o capanga e taca fogo no lugar. O David a alcança e tenta abusar dela, mas a Ellie consegue matá-lo. O Joe chega nessa hora, ele consola ela, dá pra ver que ela ficou bem, né, traumatizada e tal.
e eles se reúnem. E aí chegamos ao finale. Por meio de um flashback, a gente descobre que a Ellie é imune porque a mãe pariu ela depois de ser mordida. Então a Ellie nasceu com o Cordyceps no sistema dela, foi tipo uma vacina. A Marlene era muito amiga da mãe e executou ela pra ela não virar zumbi e prometeu, né, cuidar da bebezinha. Aí de volta ao presente, o Joe e a Ellie chegam em Salt Lake e são capturados pelos vagalumes. O Joe acorda em um hospital e a Marlene conta que a teoria dos médicos é que o fungo cresceu no cérebro da Ellie, deixando ela imune. Então ela foi mandada pra uma cirurgia lá. E aí o Joe meio que fica assim, peraí, quer dizer que vocês vão ter que tirar o cérebro dela pra estudar, né? Como assim, né? E aí, sem cérebro, ela vai morrer. Nisso, gente, ele mete o louco, ele mata todo mundo no hospital, inclusive o médico, resgata a Ellie, que tá desmaiada ali, né, no anestésico. E aí a Marlene alcança eles e o Joe se vê obrigado a matá-la, porque sabe que enquanto ela estiver viva, ela vai perseguir a Ellie, justamente por saber que ela é imune. Ele tira a Ellie da cidade. A ideia é voltar pra Wyoming pra ficarem lá na comunidade do Tommy. Aí quando ela acorda, ele inventa uma mentira lá que os vagalumes já tinham feito testes em outras pessoas, que não conseguiram a cura e que saqueadores invadiram lá e todo mundo morreu. Aí ele não acredita muito nele não, mas ele jura que tá falando a verdade. E aí a temporada acaba com ela com uma expressão de dúvida assim no rosto. E aí fica uma das grandes questões existenciais de The Last of Us. Perder alguém que você ama ou arriscar, né, perder essa pessoa pra talvez encontrar uma cura pra toda a humanidade. Mas que humanidade é essa que sobrou depois de tudo isso que aconteceu também, né? Coloca aí a opinião de vocês, sem spoilers do jogo da segunda temporada, hein? Eu já sei, uma amiga me contou tudo, porque eu falei, me conta, eu quero saber o que vai acontecer. Mas, né, tem gente que não gosta. E é isso, encaminhe esse vídeo pra quem vai assistir The Last of Us com você, pra relembrar tudo. E é isso, até a próxima. Tchau!